Pronto. E vamos, então, dando continuidade nesse sábado, a 42ª atividade. Alô? Oi. A nossa 42ª atividade, tendo uma palestra também com um mix de entrevista que nós combinamos aqui com o Luiz, um tema estudante universitário, imigrante e naturalização estrangeira, uma experiência internacional nos Estados Unidos. Luiz Acácio, no qual eu também irei coordenar. De antemão, professor Dr. Luiz Acácio, é um prazer recebê-lo novamente no nosso GPS, né, nos nossos eventos. Muita honra. E não sei se você está me ouvindo bem, Luiz, está tudo tranquilo aí? Então, para eu me situar. Não sei se caiu a ligação dele. Luiz, está no ar, Luiz? Ele saiu, mas está voltando aqui. Só um minuto. Luiz, quando você estiver ouvindo aí, avisa para a gente. Vamos só aguardar aí a reconectar. Bom, enquanto não volta, pessoal, é muito interessante esses depoimentos, né? A gente está fazendo aí um mix, alguém ainda agora colocou aqui algo semelhante a isso, que é um evento que está dando a oportunidade de viajar, de fazer um tour, foi mais ou menos alguma coisa assim que eu vi aqui rapidamente, né? E realmente é uma oportunidade ímpar, né? Da gente estar fazendo alguns voos, né? Com alguns pit stops em países diferentes, mas eu sempre tive em mente isso. As oportunidades que eu tive de viajar, de conhecer, sempre me veio à cabeça, né, que as pessoas, os estudantes, ficam imaginando como é que é fazer isso, como é que é enfrentar isso. E eu concordo com o que a Eliana falou, é não ter medo, você tem que... decisão, né? Você tem que se desapegar, às vezes, de uma série de coisas, dizer, bom, eu vou, estou querendo, daqui a um ano eu vou, então daqui eu vou preparar, vou me preparar para o idioma X e daqui a um ano eu vou lá, né? Então, o Luiz já restabeleceu, está me ouvindo bem, Luiz? O teu está desligado, teu microfone. Agora sim estou ouvindo, professor, tudo certo. Opa, legal. Então, eu estava dizendo aqui que é um prazer recebê-lo, Luiz, novamente aqui com a gente nos nossos eventos, né? Fico muito feliz. Eu falei anteontem com seu pai, ele estava indo para, meu Deus, aonde? É São Paulo, sei lá para onde. São Paulo, está indo com a equipe do Instituto Federal, né? Isso, exatamente. Competição, até hoje de manhã eu convidei ele para uma caminhada, mas ele não pôde ir, mas que legal, ele está indo levar o pessoal para a competição. Então, o Luiz já esteve aqui com a gente, eu quero só fazer um preâmbulo, que o que me chamou muito a atenção da experiência do Luiz é que ele teve a oportunidade de uma viagem, por exemplo, para os Estados Unidos, naquele programa Brasil Sem Fronteiras, né? Qualquer equívoco, aí você depois me corrige, completa. E ele aproveitou muito o Brasil Sem Fronteira. Eu conheço pessoas que só fizeram viajar, passear e não aproveitaram nada de outra forma, né? Quando o Brasil Sem Fronteira não era para fazer um turismo, era para fazer algo acadêmico, científico, né? Experiências culturais, etc. E, a partir disso, me parece que decolou. Então, ele vai falar um pouquinho dessa experiência e depois entrar no que ele está fazendo realmente hoje nos Estados Unidos, né? E eu fiquei muito feliz, né? Eu recebi um dia desse aí uma foto sua, com a sua cidadania americana, né? Não é nem o green card, não, é a cidadania mesmo, não é isso? É a naturalização, coisa parecida, você explica para a gente. Então, isso ou seja, atingiu mais um objetivo, né? Então foi reconhecido que o que está fazendo é de maior respeito e ele agora passa a ter mais uma nacionalidade. Então, Luiz, vamos conversando, à medida que forem apresentando aqui algumas dúvidas, perguntas, você pode ficar à vontade e vamos em frente, tá bom? Obrigado mais uma vez. Perfeito, professor. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Como falei antes, é um prazer estar podendo participar desse evento, estar podendo compartilhar conhecimento, e é sempre bom poder passar adiante, né, essa experiência que a gente vem ganhando aqui. E, assim,
o que eu queria trazer para vocês hoje é assim, um pouco das informações de como conseguir fazer intercâmbio, ou então estudar informações gerais, assim, para você obter uma oportunidade para estudar fora, nesse caso aqui nos Estados Unidos. Né? Eu trouxe aqui qualquer dúvida que alguém tiver, pode levantar a mão aí, perguntar na hora. Isso aqui a gente está tentando levar como um papo, né? Um bate-papo. Então, assim, professor, trouxe aqui algumas informações bem interessantes de como funciona mais ou menos assim o sistema de educação superior aqui nos Estados Unidos, não só superior, mas assim, outras oportunidades, né, de intercâmbio. Existem muitas modalidades e acho que vai ser legal o pessoal aí acompanhar. Então, assim, professor, os Estados Unidos, existe vários tipos de regulamentações, assim, vários tipos de políticas para trazer experiências culturais para dentro do país. Então, eles realmente trazem alunos assim de vários países, entendeu? É algo que é fomentado aqui no país e é algo que é bom para a cultura do país, entendeu? Para estar trazendo pessoas de fora, para estar interagindo. Então, não é estranho você, na primeira vez que você vem aqui, numa oportunidade de intercâmbio, ou para estudar aqui até fazer uma graduação, alguma coisa assim, você vê muitos alunos internacionais, entende? Muitos alunos mesmo. Não somente isso, mas também os Estados Unidos em si é uma nação de imigrantes, né? Então, eles assim, acolhem mesmo estudantes internacionais de braços abertos, assim, você tem um suporte gigantesco aqui. E vamos agora falar um pouco sobre... vamos entrar um pouco dentro desse mundo, né? Ver como é que é possível. E assim, a primeira coisa que eu achei interessante, quando eu vim para cá, como o professor falou, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio através da Bolsa Ciências Sem Fronteiras. Para quem não sabe, durante o governo da presidente Dilma, houve um grande esforço para levar tecnologia, estudos científicos para o Brasil. E como foi que isso foi feito? Teve um número de bolsas que foi ofertado para alunos de universidades, graduações, geralmente voltadas mais para áreas assim tecnológicas, e aí você utilizava essa bolsa para tentar aplicar, mas assim, era critério das universidades escolher você, entende? E isso ainda existe, entende? Você ainda é possível você conseguir esse tipo de... Não esse tipo de bolsa, mas existem outras formas de você obter ajuda financeira, outras formas de você conseguir atingir aí esse objetivo. Eu queria, antes da gente começar nesse assunto, eu queria trazer alguns dados interessantes sobre alunos internacionais nos Estados Unidos. Cerca de 1% da população acadêmica aqui são de alunos estrangeiros, né, que vêm para fazer ou graduação, ou um mestrado, doutorado, ou um estudo de intercâmbio, né? Que seria algo assim, uma graduação sanduíche, ou então um doutorado, um mestrado sanduíche, onde você faz parte da sua grade curricular numa outra universidade. O que é legal dos Estados Unidos é que você tem uma área gigantesca, né? É um país continental, uma população de quase 331 milhões de pessoas. Você tem vários tipos de ambientes, né, onde você pode estar decidindo aí. Você tem desde um ambiente urbanizado nas grandes metrópoles, Nova York, Boston, Miami, Los Angeles, os grandes, geralmente em qualquer estado aqui você vai encontrar grandes centros urbanos, principalmente no leste ou no oeste do país. Caso você queira algo um pouco mais, assim, um ambiente mais rural também, isso é possível. Existem várias universidades, né, que estão localizadas em
em meios mais rurais, geralmente estão também ligadas a tecnologias rurais, tecnologias de agricultura, e assim também você pode até ir para até o Havaí, né? Já é um lugar um pouco mais diferenciado, Alasca. Então, assim, existem uma grande variedade, né? Uma grande versatilidade, assim, de opções. Eu acredito que grande parte das universidades, elas estão de braços abertos, assim, para receber estudantes de fora, né? Que venham acrescentar. E, assim, muita gente, quando eu cheguei aqui, no Brasil, a gente está acostumado, né? Começar o ano depois do carnaval, né? O ano acadêmico, e vai, né? A gente tem um intervalo ali em julho e volta no semestre de agosto, né? Aqui você tem uma pequena diferença. O início do ano começa em setembro, que é após o verão, né? Que chama aqui de fall semester, que é o semestre do outono. Então, você tem esse primeiro semestre de outono, começando em setembro, aí ali já em dezembro você tem ali mais ou menos uma semana de intervalo, volta, janeiro, fevereiro, até ali meados de março, e aí você tem o início do segundo semestre, que já é o semestre da primavera, que chama aqui o Spring Semester. E aí você tem desde ali meados de março, abril, até junho, né? E aí você fecha os 2 semestres. Além disso, existem programas de graduação, não de graduação, programas de intercâmbio de 3 meses, digamos assim. E isso também pode ser feito no que eles chamam aqui, no programa de verão, que são 3 meses, junho, julho e agosto, onde você tem oportunidade de fazer aulas, de pegar alguns créditos, também uma possibilidade também de intercâmbio para mais voltado assim a profissões, né, onde você pode estar atuando em alguma profissão, ou então algum laboratório de algum professor. Quando eu participei, o meu programa, ele tinha algo em torno de 1 ano a 1 ano e meio, né? Antes de você vir aqui, primeiramente você tem que identificar a modalidade do estudo que você quer fazer, do intercâmbio que você quer fazer. Dentro dessa modalidade, você tem desde fazer um curso integral, né, que é vir fazer a bolsa, que vir fazer a graduação, ou então um mestrado, um doutorado, ou então você pode fazer uma graduação sanduíche. E aí, como o meu caso, eu fiz uma graduação sanduíche, eu vim para cá em junho para fazer um aperfeiçoamento na língua de inglês, né? Então, assim, antes de você vir para cá, você tem que fazer um teste, ver como é que está o seu nível de inglês. Geralmente, esse teste, ele tem uma nota de corte ali. Aí, dentro dessa nota de corte, ou você já está apto, fluente para absorver as aulas, né, na língua inglesa, ou então você vai passar por um processo de aperfeiçoamento, né? Muitas universidades oferecem um curso de inglês para melhorar ali o seu inglês, seja na escrita, seja na fala, e aí você aperfeiçoa, aí você refaz o teste, aí você precisa tirar aquela nota de corte, né? Mas aqui, voltando, outra coisa interessante, um fato interessante aqui é que o Brasil, ele ocupa a 9ª colocação entre os alunos internacionais nos Estados Unidos. Ou seja, tem uma grande proporção de alunos brasileiros aqui nos Estados Unidos que estão ou na graduação, ou no mestrado ou doutorado, ou então fazendo um intercâmbio mesmo, né? De intervalo de 1 ano, um semestre, mais ou menos assim. Então, existem grandes possibilidades, né, de alunos estarem entrando aí nessa oportunidade de fazer o intercâmbio acadêmico nos Estados Unidos. Como eu falei anteriormente... Luiz, Opa, desculpa.
Deixa eu ver se eu entendi, não sei se todos compreenderam, pode ser que eu tenha entendido errado. Neste primeiro momento que você teve essa bolsa nesse programa brasileiro, você estava cursando uma universidade aqui federal, se eu não me engano, né? Eu queria que você dissesse qual era o curso, e você foi nessa bolsa para aperfeiçoar o inglês ou já teve alguma outra atividade também? Só para eu me... Bom, eu estava cursando Engenharia Química na Universidade Federal do Pará. Ou seja, a minha opção seria fazer parte da minha graduação nos Estados Unidos como uma graduação sanduíche, como eles chamam aqui. Ou seja, você aplica para fazer, para ingressar na universidade, e tem todo um processo. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe aqui nos tipos de intercâmbio que você pode fazer, nos tipos de modalidade. Então, eu era um aluno da área de tecnologia, porque esse programa era um programa voltado para a área tecnológica, ou seja, tinham muitos cursos da área de engenharia, da área de exatas, digamos assim. Mas, assim, se de alguma forma o seu curso, a sua graduação, seja voltado para a tecnologia, isso depende muito do programa para o qual você está se inscrito. No caso que eu estava me inscrevendo, era um programa voltado para a tecnologia que oferecia bolsas para alunos de graduação. Esse programa de graduação também ofertava programas de bolsas para mestrado, para doutorado, até integrais, né? E assim, pessoal, depende muito do que você quer fazer, porque existem grandes modalidades, entende? Existe uma grande versatilidade, que existe desde o intercâmbio acadêmico, tem até um intercâmbio para quem está no ensino médio, quiser fazer aqui 1 ano do ensino médio, isso é possível. Inclusive, tem um amigo aqui que eu conheci, que ele é de Manaus, e ele foi meu colega lá onde eu estudei, na Universidade de Minnesota. E aí ele estava conversando com ele, e isso, assim, no meio da faculdade, conheci ele, poxa, tem um brasileiro aqui, ele estava cursando integralmente lá, ele estava fazendo um curso de engenharia biomédica, se não me engano. E olha só como ele ficou sabendo, ele teve uma palestra, na época que ele estava no ensino médio, no colégio, que veio uma pessoa compartilhar a experiência, né, falando, olha, eu consegui fazer um intercâmbio, eu tive tudo pago para estudar nos Estados Unidos, e eu fiz assim, assim, assado. E aí ele, desde então, se interessou, né, procurou saber quais eram os requisitos para ingressar. Ele estudou, fez as provas, tirou boas notas, e aí ele conseguiu conseguiu através de uma fundação, se não me engano, é uma fundação do Jorge Paulo Lemann, existem muitas dessas fundações por aí, que eles ofertam bolsas para alunos internacionais. Então, existem muitas oportunidades. O que basta é ter curiosidade e buscar os requisitos, né? No meu caso, eu deveria ter uma nota de corte assim na minha graduação, e também um certo grau de proficiência na língua inglesa. No meu caso, quando eu fiz essa prova, eu não atingi a nota para já vir estudar. Eu tive que fazer um curso um pouco mais preparatório, tive que preparar um pouco mais, refazer a prova, e aí sim tá dentro da nota de corte para poder ingressar, de fato, nas aulas acadêmicas, né? Então, foi mais ou menos isso. Deu para clarificar aí a dúvida? Deu, claro. Qual prova você fez, Luiz? Você fez IELTS ou TOEFL? Qual delas? Perfeito. Eu fiz o TOEFL. E era justamente isso que eu ia entrar aqui um pouco mais em detalhe, né? Para fazer o ingresso, né, seja num programa integral ou num programa de graduação, ou graduação sanduíche, ou intercâmbio, geralmente você tem que fazer um teste padrão. 2 dos testes padrões mais conhecidos são o TOEFL e o IELTS, como você falou, Carlos. Você precisa ali entender qual é a nota de corte, geralmente é um teste que envolve
escrita, audição, listening, né? Fala e compreensão de texto. Os 4 campos de conhecimento de uma língua, né? Compreensão Exato. leitora, compreensão auditiva, expressão e interação escrita e expressão e interação oral. Exatamente. Então, geralmente são desses 2 testes, né, o TOEFL e o IELTS, que são os testes padrões que as universidades aceitam para você ingressar, né? Mas não é somente isso. Geralmente, aqui, as universidades, elas têm um processo de seleção holístico. O que isso quer dizer? Não é só você tirar uma nota boa, é como se fosse uma combinação de toda a sua identidade acadêmica, digamos assim. Você tem as suas notas, você tem atividades extracurriculares que contam bastante, relatos que você vai dizer sobre o porquê que você quer aplicar, né? A nota do exame de inglês, ou seja, é um processo de seleção um pouco mais diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Eles estão dando também ênfase nas atividades voluntárias, aqueles projetos voluntários. Sim. Professor, assim, projetos voluntários assim contam bastante, entendeu? Relatos dos projetos voluntários, o que você aprendeu, contam bastante mesmo, ou seja, é como se fosse uma aplicação holística, onde você está fazendo um apanhado de tudo que você tem assim, na sua identidade acadêmica. Então, como eu acabei de falar aqui do IELTS, né, geralmente, o custo para fazer um curso de graduação sanduíche, ou então uma bolsa de estudo, é um custo, assim, geralmente alto, sabe? Em média, algo em torno de $15.000 por ano, incluindo moradia, comida, mas esse valor pode variar bastante. Então, às vezes, a gente vê o preço alto e se assusta, mas a verdade é que existem grandes possibilidades, grandes oportunidades, né, onde muitas universidades estão sempre abrindo editais para alunos internacionais, para aplicarem. E como que seria uma forma de você entender esse processo? Acho que, primeiramente, identificar dentro da sua graduação, se for um programa de intercâmbio dentro da graduação ou na pós-graduação, começar a buscar na internet mesmo quais são as universidades que aceitam, né? Aqui nos Estados Unidos. Você começa a procurar, eu faço biologia, digamos assim, um exemplo. Poxa, quais são as universidades nos Estados Unidos que são amigáveis, digamos assim, para receber alunos estrangeiros? Geralmente existem muitos grupos de pesquisa alinhados assim com várias instituições internacionais. E tem um ponto aqui bem interessante que eu queria falar, que o mundo inteiro vem para os Estados Unidos, né? Existem alguns fatores que fazem com que os Estados Unidos seja um polo da tecnologia, ou seja, um polo de instituições acadêmicas. Os Estados Unidos, ele tem uma grande ênfase em fazer pesquisa independente. O que isso quer dizer? Ela não está diretamente ligada por exemplo, o governo está financiando a pesquisa de alguém, né? Geralmente existem muitas parcerias público-privadas, muitas parcerias das universidades com instituições privadas ou fundações que se interessam no desenvolvimento de tecnologia seja desenvolvimento de patentes, seja desenvolvimento de artigos científicos, desenvolvimento de ciência, digamos assim, para seja qual for a finalidade, né? Aí depende muito da indústria que você está. Por exemplo, quando eu fiz a minha graduação aqui, sanduíche, né? Fiz o meu estudo de intercâmbio. Ao final do meu estudo de intercâmbio, eu tive a possibilidade de fazer
um estágio, digamos assim, um estágio acadêmico. Esse estágio, eu trabalhei com um professor da minha universidade, com o intuito de produzir tecnologia, com o intuito de aprender quais são os métodos tecnológicos, qual é o grupo de pesquisa que ele trabalha, qual é o foco, e com isso trazer esse conhecimento para o Brasil. Na época, eu trabalhei com um professor, né, chamado professor Neil Rock, e aí contei para ele qual era a minha ideia, né? Eu queria aprender o tipo de pesquisa que ele estava trabalhando, sabe? Disse que eu queria me aprofundar nisso. Então, ele me ofereceu um estágio voluntário para simplesmente aprender o que eles faziam lá durante 3 meses, durante o verão. E aí, desses 3 meses, eu aprendi várias ferramentas, entende? Na época, eu estava trabalhando com programas de modelagem molecular, ou seja, era um programa assim, muito nichado, digamos assim, dentro da tecnologia, dentro da engenharia química, onde a gente aprendia mecanismos, né, para entender como as moléculas se interagiam, fazendo uma modelagem no computador, e aí aplicar isso para desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de materiais novos, entendeu? Ou seja, com esse aprendizado, quando eu voltei para a faculdade, eu fiz para a Universidade Federal. Eu trabalhei no grupo de pesquisa lá, e dentro desse grupo de pesquisa, fiz o meu TCC voltado nisso, onde eu fiz um apanhado de várias técnicas de modelagem, como se fosse uma revisão bibliográfica, e também fiz um trabalho junto com uma mestranda lá, para desenvolvimento de um material cerâmico, um material cerâmico obtido do rejeito da indústria de kaolin. Ou seja, dentro do Brasil aí você tem uma indústria, né, que produzem rejeitos assim que são muito ruins para o meio ambiente, e a gente estava tentando desenvolver um novo produto, né, advindo do rejeito da indústria. Ou seja, você pode aplicar esse tipo de didática, assim, de metodologia para várias áreas, né? Então, conheci aí várias pessoas dentro da minha experiência que também puderam fazer algo similar, entendeu? Trabalharam com outros grupos de pesquisa e aí sim puderam trazer para o Brasil aquele conhecimento aplicado, né? Outra coisa que é muito interessante aqui nos Estados Unidos é a popularidade, que as instituições aqui são de alta qualidade, né? Você vê ranqueamento das universidades, você tem uma grande você tem uma grande um grande ranqueamento das instituições, você tem grupos de pesquisa que estão ligados a revistas científicas altamente renomadas, entendeu? Então, assim, existem grandes instituições que acabam ficando muito famosas por isso, né? Dentro aí a gente pode destacar as Ivy Leagues aqui nos Estados Unidos, né, que são universidades de ponta, né, conhecidas como Harvard University, o grupo de pesquisa MIT, Massachusetts Institute of Technology, dentre outras. Outro fator aqui muito interessante é a grande diversidade demográfica, né? Dentro das universidades, você vê pessoas do mundo inteiro, de várias culturas, várias línguas. Isso traz assim um conhecimento absurdo sobre o mundo. Você vai conhecer gente da Arábia Saudita, gente da China, da Rússia, e aí é uma experiência assim muito interessante para você entender como é que o mundo funciona, né? Entender diferentes culturas. Outra coisa que é interessante também é a acessibilidade. Portadores de necessidades especiais, acomodações, etc. Inclusive, na época que eu estava na Universidade de Minnesota, eu conheci um aluno brasileiro que ele era cego. E ele estava fazendo, se eu não me engano, acho que era ciência da computação. E, assim, o cara conseguia
ter acesso a todas as aulas, ter acesso a fazer as provas, e assim, era algo que para ele no Brasil seria muito difícil. Então, acho que esses 4 pontos aí, como eu falei, né, a possibilidade de fazer uma pesquisa independente, né, de não ter necessariamente só ajuda financeira do governo, a alta qualidade, né, das universidades, diversidade demográfica e acessibilidade. Então... Luiz, deixa eu te tirar uma dúvida aqui que você está falando, eu estou repensando aqui. Você falou na universidade, não sei se foi a que você estudou ou foi um exemplo que você quis dar, que eu fazendo uma continha aqui, você falou de $15 mil ano, né? Mais ou menos, com alojamento e tudo, né? E o que eu achei barato, né? Porque, na realidade, a notícia que a gente tem é de muito mais caro. É porque é o em tipo média, de curso. Em média. Não, pois é. Mas em relação ao tipo de curso também tem a ver, ou era porque era esse convênio sanduíche que se torna mais barato? Porque só para a gente ter uma ideia, $15 mil dá uma média de R$7.500 por mês nosso, né? Mais ou menos. Que hoje o curso de medicina aqui é 9, 10, 11, 12, dependendo, né? Então, que é um curso mais caro, né? Mas tem outros também. Então, eu até achei que esse valor foi bem barato, essa média. Normalmente, a informação que eu tenho é que é sempre muito mais caro em termos dos cursos, né, de graduação. Então, isso é uma boa notícia até, viu, Luiz? É uma boa notícia. Bom, professor, então, esse número é um número médio, digamos assim, né? Isso varia com certeza muito do curso que você quer fazer, do tipo de intercâmbio que você quer fazer, quanto tempo você quer ficar, entende? Mas eu acho que eu diria algo em torno, sim, dentro de 20 mil até 70, entendeu? $1.000. Então, tem coisas assim, existem universidades aqui que são, assim, absurdamente caras, assim, sabe? Onde só a mensalidade aqui chega a algo em torno de 60 mil por ano, dólares. E aí também tem outras universidades que não são tão renomadas assim, mas também tem qualidade, assim, absurda, sabe? Comparadas, assim, com eu que estudei na Universidade Federal, poxa, estudei Paga a fama, né? Acaba pagando a fama, né? Sim, com certeza, você tem uma estrutura excelente, você tem suporte, tudo que você precisa, assim, realmente você encontra. Nunca realmente passando por dificuldade, você tem aluno e alguns professores assistentes para lhe auxiliar, entende? Então, assim, eles lhe ofertam, assim, todo o suporte possível para você ter uma experiência positiva aqui. E aí, quando a gente está falando de modalidades, né, aí que eu queria trazer para vocês, né, quais são as modalidades, né, que existem, né? Aqui, assim como no Brasil, né, a gente tem cursos de bacharel, né, cursos voltados à licenciatura, você tem mestrado, você tem doutorado, MBA, aqui não é diferente, né? Além desses, você também encontra o que chama o Associate Degree, que são cursos técnicos, digamos assim, onde você vai aprender algum tipo de habilidade que é necessária para alguma modalidade da economia, digamos assim. Você pode aprender a ser um eletricista, você pode aprender a ser um operador de alguma máquina, alguma coisa assim. Esses são cursos de apenas 2 anos que acontecem aqui nos Estados Unidos. Algo como se fosse o Instituto Federal aí do Brasil, entende? Aí você tem o bacharel, né, que são geralmente 4 anos aqui nos Estados Unidos. Ele é um pouco mais competitivo, você tem uma série de requisitos, né, você tem que demonstrar o seu êxito acadêmico para poder ingressar. Existem testes como o Enem, digamos assim, aqui é chamado de SATs, e aí geralmente você tem algo em torno de 120 créditos dentro desses 4 anos para poder obter o seu diploma.
E você tem mestrado, né, mestrado ou doutorado, que são programas de pós-graduação. Outra coisa, que os programas de graduação, eles são chamados de undergraduate degree. Os programas de pós-graduação são chamados de graduate degree. Uma pequena diferença. Então, os programas de pós-graduação aqui são algo em torno de 2 a 5 anos, né, mestrado ou doutorado. E depende muito, assim, pessoa. Existem, na época eu conheci gente que, dependendo do grau, assim, do aluno, né, que já conseguia vir direto da graduação para fazer um doutorado de 5 anos, digamos assim. E aí, ele, saindo do doutorado, ele tem uma experiência para lecionar na universidade, ele também pode trabalhar diretamente com projetos de pesquisa, ganhar um dinheirinho, também pode trabalhar lecionando, ou então trabalhando como professor assistente. Existe uma infinidade de possibilidades. Luiz, então, e como é que está o investimento proporcional da questão do mestrado, doutorado, em termos de valores? É semelhante ao da graduação? Qual é o custo? Olha, professor, eu vou lhe falar assim, o custo varia muito, mas eu queria dizer para vocês que, assim, geralmente, as universidades aqui estão tão interessadas em conseguir mentes brilhantes que você consegue bolsas, né? Eu tive um amigo pessoal aqui, que ele conseguiu uma bolsa, praticamente tudo pago, para fazer um mestrado na área de agricultura. Ele se formou como engenheiro agrônomo aqui, não, ele fez o mesmo programa que eu. Ele veio para fazer graduação sanduíche na Universidade de Minnesota, e aí ele fez um networking lá. O que é um networking? Onde ele conheceu várias pessoas, criou relacionamentos com os professores, né, conheceu os laboratórios, e aí assim ele foi mantendo contato. Da feita que ele voltou para o Brasil, ele terminou a faculdade e ficou mantendo contato com o professor, até que um dia o professor dele pegou e falou assim: olha, Rafael, eu tenho 2 bolsas integrais para mestrado nessa área aqui, você está interessado? E ele falou: sim, professor, estou interessado. E aí ele fez a aplicação, tudinho, e conseguiu fazer o mestrado aqui. Fez o mestrado 2 anos, se formou ano passado, se eu não me engano. Existe outro fato aqui interessante para quem vem fazer esse tipo de programa acadêmico. Depois que você termina a graduação, dentro de um visto de estudante, você tem a possibilidade de trabalhar durante 2 anos, né? Muitas empresas elas pagam para você trabalhar para elas. Não são todas as empresas. Mas, por exemplo, esse meu amigo, a feita é que ele conseguiu terminar o mestrado, ele conseguiu uma bolsa integral, ele ganhava ainda, além dessa bolsa, ele ganhava um custeio ali para pagar alimentação, alojamento, e aí ele conseguiu terminar a faculdade dele, terminou o mestrado, e em seguida você tem, se eu não me engano, um período de 6 meses para tentar aplicar para conseguir esse trabalho, entende? Você não é um cidadão americano, mas você tem essa possibilidade de conseguir esse trabalho. E aí a empresa vai lhe auxiliar num visto de trabalho para você trabalhar para ela. E aí, nesse caso, ele conseguiu, ele está trabalhando ainda na empresa e está morando aqui, após de conseguir o seu grau de mestrado, entende? Luiz, nesse caso, o status dele muda, né, como um migrante. Ele deixa de ser um estudante, passa de ser um H1B, por exemplo, ou não? Professor, essa é uma ótima pergunta. O status muda, sim, ele precisa aplicar para um outro tipo de visto, e se eu não me engano, é justamente o HB1. HB1, que aí você já é um visto de trabalho, entende? Aí você precisa que a empresa esteja de acordo para
financiar, assim, o seu visto. E se patrocinar todo o processo, né? Exato, é patrocinado. Então, assim, algumas empresas, elas não conseguem encontrar mão de obra qualificada aqui e elas simplesmente trazem pessoas de fora para trabalhar para elas, e aí elas patrocinam e bancam, né, a mudança de status, como você falou. Então, conheço várias pessoas que conseguiram fazer isso. Então, assim, eu queria dizer assim, a questão do custo, se for viável, né, para você financeiramente, perfeito. Se não, existem muitas possibilidades, né? Eu acho que o grande segredo é saber se relacionar bem com as pessoas, ir para congresso, estar fazendo contato pessoal, e aí você tem que também buscar as informações, né? Ver quais são as universidades que oferecem bolsa de estudos, quais são as instituições de fomento. Existem várias fundações de fomento de estudos, tanto no Brasil quanto fora, que buscam fomentar a ciência e tecnologia. Vira e mexe, a gente vê editais, né, de bolsa de graduação, bolsa de pós-graduação para brasileiros, no Canadá, nos Estados Unidos. Algumas universidades, elas estabelecem assim, olha, nós vamos selecionar 300 bolsas para alunos de tal área. Ou seja, assim, eu estou trazendo aqui umas informações um pouco mais genéricas, mas eu queria dizer para vocês que, assim, existem grandes possibilidades. Não, sem dúvida. Eu te fiz essa pergunta porque eu lembrei do palestrante que nós tivemos aqui no módulo anterior, no evento anterior, e ele está terminando uma graduação, né, só que a área dele é a área do negócios, do business, da economia, né, bancos. E ele me disse assim, né, que ele estava pensando em fazer a pós-graduação dele na França, porque era muito mais barato, né, do que ele tentar lá onde ele está. Não me lembro agora qual é a cidade que ele está morando, e ele estava afim de ir para a França, até melhorar o francês dele, tudo, mas de qualquer maneira, porque é muito mais barato. Realmente eu sei que a França ela investe um pouco mais em termos de... o Estado em si dá um valor muito menor, né, na questão da pós-graduação, pelo menos. Né? Foi por isso que eu te perguntei se o valor era estratosférico, como às vezes você falou, né, 60, 80 mil dólares. Um MBA, como provavelmente o que ele está fazendo, é um valor grande, assim, é um valor que é bem caro, né? Há muitas pessoas aqui que eu conheço, não necessariamente você vai pagar de vez, né? Você pode financiar, existem vários programas para você poder financiar a sua educação, pagar ao longo de 30 anos. Então, existem várias instituições financeiras que também podem ajudar nesse processo, mas eu diria que para pessoas assim, de graduação e pós-graduação, primeiramente, se você tiver o dinheiro para gastar, perfeito, não vai fazer falta, perfeito, é um investimento, né? Mas, se não, existem muitas possibilidades, né? Desde você entrar em contato com a universidade, qual é o professor que está liderando o grupo de pesquisa, LinkedIn, fazer networking. Então, você, assim, saber vender seu peixe vale muito nesse momento, né? Falar um pouco da sua pesquisa, falar um pouco de como você está inovando no seu campo de estudo. Ou seja, acho que a grande maioria dos professores universitários aqui que têm acesso a essas bolsas, eles estão buscando por essas mentes brilhantes aí. Acho que vai de cada um buscar, né, ter a curiosidade de ir atrás e pesquisar, né? Se você jogar no... você acha muita coisa. Certo, Luiz. Nós temos ainda mais ou menos 15 minutos. Eu queria te perguntar e você poder comentar para a gente. Você saiu, me falhou agora, você saiu da tua área da engenharia e foi para outra, ou você continua agora já na tua atividade profissional com a mesma área que você concluiu a engenharia? Bom, professor, o meu caso foi um pouquinho diferente, né? Eu desde a época que eu vim para cá, foi na época que eu conheci, então, a minha parceira, né, minha namorada,
Hoje em dia nós somos casados há 4 anos, e quando eu vim para cá também posso falar do processo de validação de diploma. Quando eu vim para cá, eu já tive um processo diferente, né? Eu basicamente apliquei pela imigração, né, para fazer o ajuste de status, né, para vir de imigrante, para você ter permissão de trabalho. Isso é um processo que demora, assim, bastante, de 6 a 2 anos, 6 meses a 2 anos. E aí, durante esse processo, eu busquei informações de como eu poderia validar o meu diploma, né? Então, assim, acho que depende muito da área que você está, né? No meu caso, eu estou aqui, eu tinha um diploma de engenheiro químico da Universidade Federal, e aí eu busquei as informações necessárias para validar o diploma. Aí varia muito da sua área, se você está na área mais exata, engenharia, como se fosse o CREA, né? Como é que eu faço para tirar o CREA no Brasil? É mais ou menos assim. Aí eles pegaram e falaram, ó, você tem que provar certa quantidade de créditos, né, dentro dessa grade curricular aqui que a gente está apresentando, e também você vai fazer um exame para ver se você está apto. É um exame que basicamente cobre grande parte da grade curricular, e aí você, ao prestar esse exame, você passa ou não, né? No meu caso, eu consegui passar, e a partir desse momento você já consegue validar o diploma. Então, assim, varia muito, né? Aqui, eu diria que assim, as ciências biológicas aqui já é um pouco mais diferente, porque para você, no Brasil, você pode ingressar na faculdade de medicina desde o ensino médio. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Para você fazer medicina, você tem que primeiro fazer uma graduação em alguma área exata ou biológica, né? Geralmente, muita gente faz biologia e depois, né, faz um curso de 4 anos de biologia e depois entra para a faculdade de medicina, que aí são mais, se não me engano, 4 a 6 anos de medicina. Ou seja, um pouco diferente, a grade é diferente, tudo é diferente. No caso da engenharia, a engenharia no mundo inteiro é tudo igual, entendeu? Só muda a língua. Então, eu tive um pouco mais de facilidade nesse processo, né? Conheço gente aí, por exemplo, para fazer veterinária, para fazer odontologia, por exemplo, já você tem que fazer alguns outros créditos aqui, né? Licenciatura, não sei como é que seria, não, para não falar a verdade, mas tudo isso que você está, assim, que eu estou comentando é que você encontra, né, na internet. Você coloca aqui como funciona o processo de validação do meu curso de biologia, por exemplo, nos Estados Unidos, ou seja lá qual for o país que você esteja. Então, a partir desse momento, eu consegui validar o diploma, e aí eu trabalho hoje em dia, eu não trabalho em projeto, engenharia, alguma coisa assim nesse sentido, eu trabalho mais na área de desenvolvimento de negócios, voltado para o negócio de produtos químicos. Então, eu estou ali já há 3 anos no mercado, e eu trabalho diretamente com relacionamento com cliente, desenvolvimento de negócios na área de produto químico, que é tratamento de água para fins industriais. Um pouco mais nichado, assim, mas essa aqui é a minha história, digamos assim. Estou há 3 anos já. O meu currículo ali, todo esse processo de validação de diploma foi essencial para poder estar onde eu estou hoje, entendeu? Entendi. Muito bem. Vamos adiante aqui. Você, na realidade, o que você faz, você não se afastou da tua formação, não é? Você não... Não necessariamente, assim. O curso de engenharia química, professor, é como se fosse... Ele é um curso muito eclético, né? Você tem ali... É conhecida como a engenharia universal. Você pode trabalhar desde a produção de sabonete, a produção de gasolina, da produção de gás natural. Eu já trabalho aqui, por exemplo, na área comercial, né? Eu estou dentro da área comercial, e dentro dessa área comercial eu trabalho juntamente com outros departamentos da empresa para entender o portfólio, né, de produtos, assim, e aí eu trabalho
com desenvolvimento de negócio. Onde é que entra o meu conhecimento técnico? Justamente na hora de falar com o cliente, né? Eu falo com ele, eu falo assim, olha, a partir desses produtos e serviços aqui eu posso melhorar a eficiência do seu processo, economizar XYZ de dólares por ano, né? Em energia, em consumo de água, ou seja, é como se fosse uma aplicação, entendeu? Mas como eu já estava um pouco mais voltado para a área comercial, eu quis começar a minha carreira nesse ramo. Mas, assim, se eu quisesse, assim, hoje em dia, com a experiência que eu tenho, eu poderia, talvez, ingressar em uma área um pouco mais analítica, digamos assim, onde eu estaria realmente desenvolvendo, assim, fazendo design de alguma coisa, algum processo químico. Ou seja, tem essa possibilidade ainda, mas por enquanto eu ainda estou aqui ainda nesse ramo comercial. O que a gente vê é que, às vezes, nós não temos esse tipo de atuação ou de profissão, né, aqui no Brasil, né? Às vezes, esses segmentos não têm, né? Quer dizer, você é um técnico numa área em que é importante para poder o cliente entender o que é que ele faz para gastar menos, respeitar mais o meio ambiente, e assim por diante, né? Não, na verdade, você tem bastante pessoas. É como se fosse uma venda técnica, entendeu? É como se fosse assim. Não, eu digo assim, não tem essa exploração do profissional nessa área, né? Às vezes bota o cara para vender que não sabe falar o que deveria ser falado. É verdade, é verdade. Eu acho que existe uma grande oportunidade aí, né, no Brasil, de grandes mercados aí para... Porque, assim, pessoal, quando a gente fala de mercado privado, existem dois tipos de profissionais dentro do mercado privado. Quem traz dinheiro para a empresa e quem ajuda quem traz dinheiro para a empresa. O que isso quer dizer? Dentro do time que eu trabalho, tem um time de contabilidade, tem um time de engenharia, tem um pessoal que desenvolve produto e o time de vendas, né? E aí o time de vendas atua justamente como se fosse o motor do barco ali para trazer, né, os recursos financeiros para a empresa crescer. E aí é como se fosse um ecossistema, né, onde tudo tem que operar de uma forma eficiente, de uma forma que traga benefícios. Sim, sim. Pois é legal isso, né? Porque você se atualiza na economia, né, para poder discutir o assunto. Eu lembro que eu fiz 2 visitas com duas empresas para colocar energia solar, né? Uhum. Foi totalmente diferente as duas abordagens, que tinha aquele especialista, engenheiro e tal, mas que não sabia vender. Não sabia, não é importante, porque é isso, porque é aquilo. Tá, mas espera aí, como é que eu trago os benefícios, quanto eu vou economizar por ano? Quer dizer, né, o técnico em si para poder explicar, né? Eu vejo isso, você está num arcabouço, já no know-how muito interessante, que está casando o que você entende da tua base com a venda, né? Exatamente, exatamente. E assim, professor, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo assim, desde a época da faculdade. Olha, quando eu vim para cá, eu entendi que às vezes existe uma grande disparidade entre o que a gente aprende no livro e o que a gente vê no mundo real, né? E eu me lembro na época da minha universidade, poxa, a gente estudava tanta coisa, assim, coisas muito difíceis às vezes, que você muito dificilmente vai encontrar isso na vida real, digamos assim. Então, tivemos ali uma oportunidade de reunir um grupo de alunos para a gente desenvolver uma empresa júnior. O que é isso? É como se fosse uma empresa de verdade, né, que desenvolve produtos e serviços para alguns clientes, né, médios, pequenos e médios, para treinar os estudantes justamente para como se inserir no mercado, né? Isso foi muito bom nesse caso. A gente conseguiu fundar uma empresa júnior na engenharia química lá da UFPA e ela está funcionando até hoje, entende? Então, vários desses alunos que conseguiram passar pela empresa júnior depois foram contratados pela Heineken, pela Hydro, né? Grandes multinacionais aí do Brasil.
de Belém, né, Vale do Rio Doce. Então, aí você vê aí que, às vezes, a empresa, depois de você passa pela graduação, ela pergunta, olha, a gente precisa de experiência. Aí, muitas vezes, a gente, poxa, mas eu acabei de sair, eu não tenho experiência ainda. A verdade é que sempre existem oportunidades de a gente fazer atividades extracurriculares para adquirir essa experiência, né, e estar se atualizando no mercado, por aí. É isso que eu tô tentando fazer lá na instituição, similar à sua, eu estou chamando de escola de negócio, né, que é para ele aprender do ABC, né? Bom, nós estamos finalizando, né? Faltando aí uns minutinhos já para a próxima atividade, está muito legal o nosso bate-papo. Seus planos para o futuro. Você pretende, né? Porque, querendo ou não, para mim, você é um empreendedor, você é um corajoso, você aproveitou a oportunidade, casou com conhecimento e foi embora, né? O que é que você pensa para o futuro? Você, no teu segmento, vale a pena abrir uma empresa só sua, empreender? O que é que você pretende aí para os próximos, sei lá, 5 anos, talvez? Não sei se já tem bebê, se já tem filho. Não, ainda não, mas, olha, é algo que a gente vai crescendo, né? A gente começa a pensar com um pouco mais de seriedade. Professor, essa é uma ótima pergunta. Para lhe falar a verdade, se eu pudesse lhe dizer, o meu sonho seria que o Brasil pudesse se adequar mais ao ambiente de negócios. Porque o que acontece no Brasil? Eu tenho aqui um colega de família, né, que ele trabalha numa das maiores empresas de produção de vidro. E aí, ele conversando comigo, ele falou assim, poxa, Luiz, a gente abriu uma filial em São Paulo, mas é muito difícil trabalhar no Brasil. Ninguém entende como as coisas funcionam lá, ninguém segue as regras e só o amigo do rei consegue ganhar as coisas. Ou seja, a grande velha politicagem do Brasil atua nesse sentido onde só quem é amigo dos políticos ganham os prêmios para tocar as obras e assim tocar a economia. Isso é um grande problema, porque isso faz com que a competitividade não reine no Brasil, isso faz com que o estímulo para inovação e assim, crescimento de empresas, crescimento de novas inovações, de coisas novas, seja basicamente exterminado. Esse é o motivo por que eu estou aqui hoje em dia, porque, infelizmente, no Brasil, a gente tinha uma promessa muito grande ali desde 2002, 2010, é o país do futuro, tal, não sei o quê, e aí a gente acabou vendo que muitas coisas acabavam não funcionando, né? Infelizmente, muitos colegas ali que, poxa, se formaram em engenharia nunca conseguiram atuar por causa da falta de oferta, né? Atuar na sua área. Então, eu acho que falta muito no Brasil um tipo de amadurecimento, né, do ambiente de negócios, saber que isso é importante para o desenvolvimento do Brasil, é importante para a oferta de emprego, é importante para o aumento da economia. E assim, o meu sonho seria contribuir nesse processo, né? Então, tá atuando aí em empreender em inovações, seja no ramos que eu acho importante para o Brasil são ramos da educação, que eu acho que a educação ela é primordial, mas, além disso, a gente tem muitas oportunidades, o Brasil é um dos países mais ricos em recursos no mundo, né? E a gente tem que utilizar essa riqueza ao nosso favor, né? E não só continuar criando oligarquias, né, que acabam dominando o mercado e só eles ganham dinheiro, só os políticos acabam ganhando com isso. E a população fica chupando o dedo. Então, acho que o meu sonho seria, a partir de um certo momento que eu senti que, infelizmente, o meu trabalho aqui ele demanda muito do meu tempo, da feita que eu, assim, tiver um certo patamar, assim, eu já senti que está na hora de investir em alguma coisa. Eu acho que eu não sou o tipo de pessoa que quer seguir carreira,
seria alguma coisa voltada ao empreendedorismo, desenvolver algum tipo de tecnologia no Brasil, na Amazônia, de onde a gente e trazer emprego, trazer renda, trazer economia para o Brasil. Muito bem, professor. Muito obrigado aí. Chegamos ao final. Gostei muito, imagino que todos aqui tenham gostado bastante, a sua tranquilidade para explicar, e essa trajetória, né, jovem, mas aí já está bem decolado, sendo obrigado pelo mercado de trabalho, né, mais empresas querem você. Que bom, fico muito feliz, e a gente abre aí para as suas considerações finais, suas mensagens finais para os nossos participantes aqui, antes de nós darmos continuidade ao evento. Só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de estar compartilhando conhecimento. Sempre é um prazer. E, assim, eu queria dizer para todos que, bem, eu me lembro na época que eu pensava que eu nunca ia conseguir estudar fora. Eu me dediquei, busquei aprender mais inglês, busquei tirar melhores notas, fui curioso, fui fazendo networking. Acho que o networking é algo assim que o brasileiro é muito bom em fazer, e não ser, não assim, o medo faz parte, sabe? A gente tem que descobrir formas de mitigar ali o medo. Então, acho que o medo ele pode até fazer parte do seu ser, mas ele não pode paralisar, né? Então, existem muitas oportunidades aí, e acho que é por aí que a gente consegue mudar o nosso universo, a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, e assim, a nossa sociedade também. Ok, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Até breve. Há pouco seu pai entrou aqui, mas estava em atividade aí, acabou tendo que sair. Que legal. E vamos lá, em breve vamos chamar de novo aí para outras possibilidades, né? Quem sabe um projeto em parceria aí do Brasil com você aí. Com certeza, professor. Fico à disposição, qualquer momento, se quiser trocar uma ideia, e também para o pessoal aí, vou colocar aqui, se eu puder depois, colocar o meu e-mail, meu LinkedIn. Então, fiquem à vontade de entrar em contato, trocar uma ideia comigo. Sou super acessível. E é isso, tá, pessoal? Um grande abraço e vamos torcer para o Brasil aí, que o Hexa tá vindo. Tá legal, obrigado. Nós vamos mandar os seus contatos aí nos grupos, tá? Legal. Ok, um abraço, viu? Até mais. Obrigado, hein? Um abraço. Muito bem, pessoal.